Olá, meus alunos de administração. Sejam bem-vindos para mais uma aula de legislação trabalhista, tributária e empresarial. E o assunto de hoje vai ser intervalo, descanso semanal remunerado. Vamos lá? Então, os intervalos, eles são períodos mínimos de descanso dentro da jornada de trabalho e podem ser classificados de duas formas: intervalos intrajornadas e intervalos interjornadas. Daqui a pouco a gente vai ver cada um deles. O importante é que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então, o intervalo tem que ser de 1 hora no mínimo até 2 horas, quando a duração do trabalho exceder 6 horas diárias, certo? Caso a jornada de trabalho seja de 4 a 6 horas, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. Então, de 4 a 6 horas, obrigatório um intervalo de 15 minutos, e acima de 6 horas, obrigatório um intervalo de 1 hora, podendo chegar até 2 horas, ok? Quando o intervalo para o repouso ou alimentação não for concedido pelo empregador, pelo patrão, ele vai ser obrigado a pagar um período correspondente a um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor pago pela hora normal. É como se fosse uma hora extra. Então, se eu tenho 1 hora de almoço e ele não me ceder essa 1 hora de almoço, ele vai ter que me pagar 1 hora extra. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os intervalos intrajornadas. O que são eles? O intervalo intrajornada é aquele intervalo que o trabalhador tem direito dentro do período do trabalho durante o dia e é distribuído da seguinte forma: jornada diária de até 4 horas, não tem direito a descanso, tá, gente? Jornada superior de 4 até 6, obrigatório 15 minutos. Jornada superior a 6, 1 hora no mínimo e 2 horas no máximo. Foi como a gente viu lá na citação anterior, tá? Logo, em regra, o intervalo intrajornada de ao menos 1 hora e no máximo 2 horas para todo empregado cuja duração seja maior que 6. Em se tratando de jornadas de mais de 4 horas e menores ou iguais a 6, é de 15 minutos e o intervalo intra-jornada habitual. Então, prestar atenção nessa situação, né? Trabalha até 4 horas diárias, não tem o direito a minuto de descanso. Se for superior a 4 até 6 horas, 15 minutos de descanso. E se for superior a 6 horas, mínimo 1 hora e máximo 2 horas. Lembrando que o intervalo intrajornada é aquele intervalo que eu tenho durante o período de trabalho no dia. Então, se eu trabalho de 7 a 4 da tarde, eu tenho direito, né, de um descanso, de um intervalo dentro dessa jornada, que é o período do almoço, normalmente de 11 às 12 ou de 12 às 13. Então, só para firmar isso na cabeça de vocês, o intrajornada é aquele intervalo dentro do período diário da jornada de trabalho normal, ok? E o intervalo interjornada? Bem, se o intervalo interjornada é dentro da jornada de trabalho diária, o interjornada é aquele intervalo entre 2 jornadas de trabalho, entre 2 dias. Pela regra geral, é o descanso entre 2 jornadas, como eu falei, que deve ser no mínimo de 11 horas. Então, no caso, eu saio
8 horas da noite no trabalho, eu tenho que pelo menos descansar 11 horas para ir para a próxima jornada de trabalho, de um dia para o outro. Tá? Assim, o intuito desse descanso que é assegurar a saúde física e mental, como também dar um grau de convivência familiar e social ao empregado, fora o tempo voltado à atividade profissional. Está lá descrito no artigo 66 da CLT. Tá? Então, dispõe que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Então, intervalo interjornada é aquele intervalo entre um dia e o outro, entre uma jornada de trabalho e a outra do outro dia. E agora vamos falar do descanso semanal remunerado. O que seria isso? É a folga a que tem direito o empregado após determinado número de dias e horas de trabalho por semana, que tem a medida de caráter social, higiênico e recreativo, visando a recuperação física e mental do trabalhador. É a folga paga pelo empregador, em princípio, e o período dessa folga deve ser de 24 horas consecutivas, que deverão coincidir preferencialmente no todo ou em parte com o domingo. Então, esse descanso semanal remunerado é aquele descanso que a gente tem no final de semana. Então, ele está dizendo que esse descanso semanal tem que ser de um período de 24 horas consecutivas e pode coincidir em parte ou em todo com o domingo, tá certo? Então, será assegurado a todo empregado um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo, conveniência pública ou necessidade do serviço, deverá coincidir com o domingo ou todo ou em parte, como a gente acabou de ver. Aqui é como se fosse uma observação, né? Nos serviços que exigem um trabalho aos domingos, exceto aqueles que trabalham com teatro, que tem apresentações sábado e domingo, será estabelecida uma escala de revezamento mensalmente organizada, constatando de quadro sujeito à fiscalização. No caso, o pessoal que trabalha domingo sim, todo domingo no caso. Quer dizer, ele não vai trabalhar todo domingo. Ele tem que trabalhar um domingo sim e o outro não. Tem que ter uma escala de revezamento, esse pessoal. Com exceção ao pessoal que trabalha com teatro. Mas há categorias que trabalham dia de domingo, como seguranças. Então, esses têm a escala de serviço e, no caso, trabalham um domingo e no outro domingo, folga. Trabalham no domingo e no outro domingo, folga. Tá certo? Aí você pergunta, professor, mas como eu vou saber quanto é o valor desse descanso? Quanto é o valor que eu vou receber desse descanso? Bem, tem vários cálculos, né? O mais simples é o descanso semanal remunerado recebido pelo mensalista, que é aquele que tem um salário por mês. Como eu disse, é o mais simples dos cálculos, o descanso semanal remunerado, que é o empregado mensalista, uma vez que ele já tem um salário fixado com descanso semanal incluso. Por exemplo, se a remuneração acordada é de R$ 1.500 por mês, o descanso semanal remunerado já está dentro desse valor. Né? Mas como é que a gente faz para calcular, para saber? Então, primeiro, a gente vai somar as horas normais trabalhadas no mês, depois dividir pelo resultado, pelo número de dias úteis, depois multiplicar pelo número de domingos e feriados e depois multiplicar pelo valor da hora normal, tá certo? Calma que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, tá, gente? Mas como a gente pode saber o valor da hora de um trabalhador mensalista? Bem simples.
né? Basta a gente pegar o salário dele pela base de 220 horas para uma jornada de 44 horas semanais ou de 200 horas para uma jornada de 40 horas semanais, conforme manda a CLT. Existem outras jornadas com outros divisores, então a gente tem que se atentar com isso. Normalmente a jornada de trabalho é de 220 horas para uma jornada de 44 horas semanais, porque o sábado é incluído como um dia útil de trabalho, por isso 44 horas semanais ou 220 horas mensais. E agora a gente vai ver, a gente vai ter o exemplo daqui a pouco, e a gente vai ver agora o cálculo para os horistas, tá? Descanso semanal remunerado para os horistas. No caso do trabalhador horista, né, cálculo de horas, ele recebe por hora, é claro, e a legislação exige que tanto a remuneração quanto o descanso semanal remunerado eles sejam apurados todo mês. Então, nessa situação, embora não seja tão simples como o mensalista, que já está lá incluído no salário dele, é uma conta fácil e rápida. Gente. Então, como é que é feito isso? O salário é calculado com a multiplicação do valor remunerado por hora pelo número de horas trabalhadas. Já o descanso é relativo ao número de domingos e feriados que o mês teve. Então, a gente vai ver o cálculo. Então, fica multiplicar o número de folgas e feriados no período da apuração pela jornada contratual dividida por 6, que são os dias úteis, como eu falei. O sábado é considerado dia útil, tá? Então, a gente vai multiplicar as horas de descanso, que é o resultado da conta acima que a gente viu, pelo valor da hora remunerada. Para ficar bem mais simples, vamos ao exemplo. Olha só, o empregado ele teve 4 domingos de folga no mês, sendo que a jornada dele é de 20 horas semanais. E a hora que ele recebe é R$ 6,00 por hora. Então, vamos lá. A gente vai pegar, ó, neste caso, multiplicar o número de folgas, que foram 4 folgas, vezes, né, a jornada contratual da semana dividida por 6. Então, jornada contratual dele é de quantas horas? 20 horas dividida por 6 e multiplicado pelo valor da hora dele, que é R$ 6,00. Quanto é que deu o resultado desse DCR dele? R$ 80,00. Tá? Isso somando, é claro, o valor das horas trabalhadas e chega à remuneração do mês. Mais uma vez, ficar menos complicado, do horista, esse é o cálculo do horista, aquele que trabalha, no caso, recebendo por hora e tem uma jornada contratual semanal. Então, mais uma vez, a gente multiplica o número de folgas e feriados do período, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, depende do mês, tá? Depois, pega a apuração da jornada contratual dele de trabalho, que no caso, esse aqui foi 20 horas semanais, dividido pelos dias úteis, que é 6. Gente, olha só, dias úteis sempre vai ser 6, tá? É um padrão, porque o sábado é considerado dia útil. E depois multiplicar pela hora de quanto ele recebe de trabalho, que foi R$ 6,00 por hora que ele recebe. Então, o valor que ele vai receber neste exemplo é de R$ 80,00, tá certo? Então, além do cálculo do DCR do mensalista e do horista, nós temos que fazer também cálculo sobre a hora extra. Então, considera-se habitual a prática de hora extra quando elas ocorrem mais de 2 vezes na semana, pelo menos 2 semanas no mês, tá? Então, esse cálculo ele pode ser feito de 2 formas. A gente vai ver as 2 formas do cálculo do DCR sobre a hora extra. A gente vai mostrar utilizando uma hipótese de 10 horas extras, que valem R$ 9,00,
gerando o valor total de 90. Então, vamos prestar atenção nas contas agora. Então, como a gente vai descobrir o valor? Primeiro, a gente vai dividir o valor referente ao número de horas adicionais a pagar, que neste caso aqui é R$90, que ele fez das 9 horas, né, de extra, pelos dias úteis do mês, que normalmente é 25. Então, gente, olha só, porque o sábado, como eu disse, é considerado dia útil. Então, como é que vai ficar? Já está aí a continha, ó. 90, que é o valor das horas trabalhadas, dividido por 25, que são os dias úteis, ok? Depois, pegar esse valor que eu descobri e multiplicar pelos domingos e feriados do mês, que geralmente são 5. Então, como se fosse 5 dias de descanso. Então, eu vou pegar o resultado anterior, que foi de 3,60, e multiplicar por 5, que vai dar um valor lá de R$18. Então, esse R$18 é o valor do DSR dele em relação aos R$90 que ele fez de hora extra, tá? Além dessa forma, há uma outra forma de fazer, que é, primeiro, a gente vai pegar utilizando o mesmo exemplo anterior. Vai dividir o número de horas extras feitas. No exemplo do mês, né? Que foram 10 horas extras daquele que a gente deu no nosso exemplo. Pelos dias úteis. Então, a gente vai pegar 10, foram as horas extras, dividido pelos dias úteis, que é 25 dias, mais uma vez, que vai dar o resultado de 0,4. Vai pegar esse valor e multiplicar, mais uma vez, pelos domingos e feriados, que são os dias de descanso, que ele não trabalhou, que é 0,4 vezes 5, que geralmente são 5, como a gente já falou. Pode mudar, dependendo da descrição do exercício ou da prova, tá? Vamos pegar esse valor, que deu 2, e, finalmente, multiplicar pelo valor da hora extra. Então, multiplicar o segundo resultado, que a gente viu, pelo valor da hora extra. E, finalmente, ele vai chegar no DSR. Quanto era o valor da hora extra dele? R$9. Então, pega 2 vezes 9, que é igual a 18. Deu o mesmo resultado da forma anterior, né? Então, são duas formas diferentes de descobrir o valor do DSR, da nossa hora extra, tá certo? Porque, de qualquer forma, o resultado será o mesmo, portanto, é possível escolher o jeito mais simples ou o melhor jeito que você achar e utilizar ambos para ter certeza que a apuração do valor está correta. Agora, a última parte desse assunto não tem a ver com cálculo nem nada, que é o desconto no desconto semanal remunerado. Então, as faltas e atrasos podem gerar o desconto no DSR quando o empregado falta o dia não trabalhado. Automaticamente incide sobre o desconto semanal remunerado. Quase sempre esse cálculo é simples, pode lidar diretamente com os divisores e depender do número de faltas ou horas que o funcionário atrasou. Diferentes categorias podem ter diferentes divisores de DSR, como a gente já sabe. Então, é necessário dedicar uma especial atenção nesse caso. No caso dos mensalista,s que o valor já vem embutido no salário, o cálculo da falta ou das horas de atraso deve ser igual a 1/6 do DSR. Assim, o empregado que recebe R$660 de desconto semanal remunerado teria ali o seu desconto de R$10. Então, aqui está falando mais sobre, ele dá um exemplo do mensalistas, mas é claro que esse cálculo a gente não vai fazer, tá certo? Bem, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido a relação dos intervalos, interjornada, intrajornada e sobre o descanso semanal remunerado, né? Cálculos
usorista, do mensalista e sobre a hora extra. Tá? Realizem as práticas que estão no material de vocês, que no próximo vídeo a gente vai trabalhar as respostas. Tá certo? Então, um abraço e até a próxima. Tchau!